Olá, bem-vindos a mais um momento RS Prev mais migração. Entendendo as diferenças entre os regimes. Antes de mais nada, a gente precisa deixar claro o que é migração de regime. Migração de regime é a opção do servidor pela mudança das regras da sua aposentadoria. A gente tem aqui nesse esquema, né, um servidor que estava abrangido, então, pelo RPPS, que, em determinado momento da sua vida laboral, decide migrar para o RPC. Mas a gente precisa também destacar o marco de instituição do RPC. Então, a gente está falando que são servidores abrangidos pelo RPPS, aqueles que entraram no estado do Rio Grande do Sul até 19 de agosto de 2016, mais precisamente 18 de agosto, e a partir, então, desta data, 19 de agosto de 2016, os servidores que entraram no estado já estão abrangidos pelo RPC. Então, quando a gente fala de imigração, a gente está falando de todos aqueles servidores que entraram antes de 19 de agosto e que, porventura, né, pensam, estão refletindo e querem conhecer o que é migração de regime previdenciário. Mas, na prática, o que acontece com quem migra? Tentando, assim, trazer de uma forma bem ilustrativa, né? Eu trouxe aqui, então, esses dois blocos, né? O primeiro bloco a gente traz a aposentadoria pelo RPPS e o segundo bloco a gente traz a aposentadoria pelo RPC. Para que fique bem claro como é que, né? Como que funciona hoje e como que funciona a partir do momento que o servidor decide pela migração. Então, hoje, um servidor, né, que entrou no estado antes de agosto de 2016, ele está abrangido pelo RPPS na sua integralidade, por isso que é um bloco único. Neste bloco único aqui, vocês notam, então, que o servidor se aposenta lá, né, considerando o total da sua remuneração, ele vai se aposentar por aquelas regras que eu trouxe no slide anterior. Se ele entrou no estado até 2003, integralidade e paridade. Se entrou no estado após 2003, então vai ser pela média da remuneração. E aí, quem que paga essa aposentadoria? O IPPrev, que é o gestor da Previdência Estadual. Quando a gente considera, então, a opção pela migração, esse servidor, né, a aposentadoria dele vai ficar como, né? Como que ficará? Então, o servidor, até o teto do RGPS, que hoje está fixado em 7.087 no ano de 2022, até esse valor, a aposentadoria, então, vai ser provida pelo IPPrev pela mesma regra, né? Pela mesma regra das médias. E o que acontece, então, quando a gente fala que esse servidor migra e passa também, né? Passa a ser também regime de previdência complementar, porque ele é até 7.087, ele é RPPS. Acima da sua remuneração, acima desse valor, o servidor, então, ele está abrangido pelo RPC. E aí a gente, né, coloca que essa diferença, né, do teto do RGPS para o teto da remuneração é o valor, então, que o servidor vai verter contribuições e é o valor que ele vai fazer a sua reserva previdenciária no regime de previdência complementar, que será pago, então, pela RS Prev quando se aposentar. Mas como ficam as contribuições, né? Então, da mesma forma que eu mostrei a aposentadoria, as contribuições para o RPPS, né, para o servidor que hoje, né, está tomou, né, que está dentro do estado, né, tomou posse antes de 2016, está abrangido pelo RPPS, as contribuições elas já funcionam dessa forma. Então, se considera como base de contribuição, né, o total da remuneração, onde incidem alíquotas progressivas, né, sobre a remuneração bruta. E essas alíquotas progressivas, notem que a gente tem de 7,5% a 22%, tá, como alíquota nominal. Então, sobre essa remuneração, existe uma escala de contribuição de faixas salariais, onde cada faixa vai incidir uma alíquota, que pode chegar até 22%. Quando a gente olha, então, para o RPC, as contribuições, né, a gente vai dizer o seguinte: até o teto do regime geral é a mesma lógica, é a mesma sistemática,
onde incidem alíquotas progressivas, só que essas alíquotas incidem até o teto do RGPS. Notem, não é mais sobre o total da remuneração, é o teto do RGPS. E essa diferença do teto do RGPS para o total da remuneração do servidor é que entra, então, a contribuição para a RSPREV. Essa contribuição, ela é prevista, então, por lei. A lei, né, a lei que instituiu o regime de previdência no Estado é a 14.750 de 2015, e essa contribuição, então, lá na lei está previsto que o Estado vai contribuir para o servidor né, para o servidor que participe da previdência complementar, ele vai contribuir para a previdência complementar até uma alíquota de até 7,5% sobre a diferença entre a remuneração do servidor e o teto do RGPS. E aí a gente entra também, né, falando em migração, quando a gente fala em migração, a gente tem que destacar que migrar de regime é diferente de aderir ao plano de previdência da RESPREV, porque são dois atos diferentes. Migrar é o ato de mudar de regime. O servidor tem que manifestar, tem que expressar essa opção que quer, né, migrar do RPPS para o RPC. E aí o servidor que quer, né, estar dentro do plano, se aproveitar, né, que o Estado faz uma previdência complementar, que o Estado provê uma previdência complementar para esse servidor, o servidor, então, ele tem que aderir ao plano de previdência complementar da RSPREV. Então, são atos distintos. A migração de regime, ela é manifestada para o órgão de origem, e a adesão, ela é manifestada para a RSPREV. E aí a gente traz aqui um comparativo, tá? Eu sei que está super pequenininho, não dá para ler, mas a intenção não é trazer item a item, mas a gente demonstra que em nosso site existe uma página específica sobre migração de regime, onde a gente tem lá uma das páginas, né, uma das abas, um comparativo entre a RPPS e a RPC, onde, né, a gente consegue demonstrar todos os aspectos da previdência do servidor, contribuição previdenciária do inativo, como é que funciona a capitalização das contribuições, como que funciona o imposto de renda, resgate, portabilidade e tudo mais. A gente faz esse comparativo demonstrando a situação vigente do servidor que entrou antes de 2016, ou seja, está no RPPS puro e não migra, né? Qual é a situação atual? A gente faz depois, né? Consegue demonstrar o servidor, então, que entrou antes de 2016, resolve, então, migrar e não adere ao plano da RESPREV, e a gente traz também a terceira coluna, onde a gente demonstra que como é que fica o servidor, então, que migra e adere à RESPREV. Então, é um comparativo super bacana. Entrem no site, tirem dúvidas, é super completo, assim, porque não é só, a gente não olha só sobre a ótica da aposentadoria, tem que olhar todos os outros aspectos, como eu falei, né, de contribuição, e também super importante, né, que o servidor veja também como é que funciona a proteção, então, por morte e invalidez, né, no caso de um evento de risco como esses. Mas a gente fala isso por quê, tá? Por que a gente precisa falar de migração de regime? Porque o prazo para a opção de migração de regime, ele finda em 18 de agosto de 2023, e a gente está a menos de um ano para essa tomada de decisão. Então, é importante conhecer, pensar, analisar, se informar, para que, depois, a gente, passado o prazo, não se arrependa, não se arrependa de não ter ido atrás da informação para poder, então, decidir qual seria a sua melhor opção. E por que a gente fala isso, Por que eu, particularmente, falo isso? Porque é chegada a hora do servidor público se tornar protagonista do próprio futuro. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu também sou servidora pública e quero cada vez mais disseminar, a importância de que nós, servidores, a gente tem que ser protagonista do nosso próprio futuro, não esperar o Estado, não esperar outros atores, e nós mesmos temos que ter a previdência, e o nosso futuro em nossas mãos. Seria isso.
Agradeço, quero colocar a ResPrev, então, à disposição para qualquer pergunta, sugestões ou comentários. A gente está aqui, né, disponível para fazer atendimentos personalizados, né? Quem tem interesse é só entrar em contato conosco por meio, aqui eu coloquei, né, o Fale Conosco, que está lá no nosso site. Então, entre em contato conosco que, né, nós teremos o prazer de fazer um atendimento personalizado, específico para, né, conseguir abordar diversas outras questões que abrangem a migração de regime. Abraço.